movimento. Ao ritmo da sua vida. Então, sejam bem-vindos a mais um MantraCast, um programa apresentado por mim, Della Mantra, em que entrevisto poetas e outros artistas, dando a conhecer a pessoa por detrás da arte e os seus projetos também. Este programa, confesso ser um mini-clube meu, sobre artistas que vou conhecendo e reconhecendo neles. Tal como creio serem, quero ser onda. Bater na porta de quem tem um welcome nela. Levar comigo quem vive pela arte, vida e pessoas. Dar a conhecer ao mundo o talento que existe aqui e por aí também. E se alguém quiser multiplicá-la. Quero fazer dos encontros enchimento para o peito. Quero o seu coração sem jeito. Só queria rimar, mas é sério. Vou conhecer melhor e dar a conhecer a pessoa por detrás da arte, falar com elas de uma forma frontal, filmá-las de frente a seguir os seus sonhos de artista. Vamos embora, artista. Só precisas de um palco. Bem, começo então a emissão com um poema meu, sendo este um programa sobre a poesia e à volta dela. Vou começar com um poema e logo a seguir apresentar-vos a nossa convidada e ela mesma também vai declamar um poema. Escrevi este poema num belo dia, num dia em que eu me sentia completo. Ao sentir-me completo, só podia estar a pé do amor. No caso do amor da minha vida, eu olhei para o amor da minha vida e disse-lhe: Tu és o amor da minha vida. Ao que o amor da minha vida disse-me: Eu sou o amor da minha vida. E eu... Ok. E ela... Eu sou o amor da minha vida porque eu sou um pássaro, meu amor. E os pássaros precisam de força para voar. E como tal precisam de amor. E eu... Ok, eu percebo.
Eu percebo. Percebo-te tanto que fiz-te um poema, meu amor. E chamei a este poema Dois Lados. E eu sinto que ele é plural, duas metades, sempre mutáveis, sempre com encaixe. Eu sinto que ele é louco, mudo. Eu sinto que ele nunca é igual porque não é feito de medidas. Pouco ou muito, o amor que se dá aos outros é o que tens de sobra. Quem cobra não sabe que o amor é gratuito. Por promessas meta alma no ofício. O amor está sujeito à interpretação. Ele é lindo porque não tem cabimento. Ele é feio porque nem todos a entendem. Ele é bem-vindo porque é entrega. Ele é pavoroso porque é submissão. O amor é confuso porque é um ponto de vista. Ele é obtuso, vive-se entre os 90 e os 180 graus. Nem sempre em pé, mas sempre quente. Amor perdura quando a insegurança segura em formas de abraço. Amassos fazem a figura. Amor não é conjuntura, é feito ao compasso. Amor é tecido sobre a pele. Nunca será sobre o corte. Será sobre a costura. Este é um poema meu, do Della Mantra. E a minha convidada, a Marina Campanate, também vai nos declamar um poema seu. Marina, bem-vinda, e começamos a emissão por uma declamação tua. Estejas à vontade. Nada vem do nada. Nada. Nada vem do nada. Trouxeram vossos estômagos e um pouquinho de suco gástrico extra. Extra! Tragam um suco gástrico extra! Porque eu preciso compartilhar um monte de coisa que não presta. A angústia de uma educadora que não sabe mais o que nos resta. Não dá conta de digerir essa merda toda sozinha e precisa encontrar no meio desse caos uma brecha. De cuidado, de respiro, de acalanto. Um olhar bem mais atento para essa sujeirinha que ficou ali no canto. Pode parecer que tá tudo perfeito por aqui, mas eu preciso te contar umas coisas que eu ouvi. É sobre a criança que não consegue acordar cedo para ir para a escola. Não sabe que é um abraço, mas reconhece de imediato uma bala de pistola. Quando eu pergunto, meu querido, o que é que tá sentindo? Qual é a tua emoção? A única coisa que sabe dizer é que dói o coração. De todos os sentimentos, só conhece tristeza e alegria, mais tristeza. Bem mais tristeza. O que me dá a certeza do caminho da contramão, de toda a violação contada em narrativa brincada. Por que é que tá mancando? É que eu tomei uma pancada. Por quê? De quem? Quando? Meu pai tava brincando. Relaxa, é sempre assim. Mas dessa vez não foi na mãe nem no mano, foi em mim. Só que a gente esquece que essa criança cresce e vira o adulto que viola. Um menino negligenciado agora passa a mão na bunda das meninas na escola. E quando foi questionado, respondeu, de bate-pronto, na hora. Que história é essa de consentimento? Também falo pro meu pai que eu não quero, mas ele coloca aquela coisa aqui dentro.
Só que a gente esquece que essa criança cresce e vira o adulto que viola. Não aprendeu na hora certa, pois foi expulso da escola. E tinha a escola toda a razão. Imagina, fuma maconha com essa idade. Não pode ficar aqui, não. Desestabiliza minha aula, minha organização. Não pode ficar aqui, não. Não valoriza o meu saber e todo o meu conhecimento. Ele não tinha o que comer, mas na aula precisava estar atento. Não pode ficar aqui, não. Violência institucional dessa instituição que não entendeu profundamente o que é trabalho de inclusão, porque urgência é conteúdo, não bem-estar e atenção. Se livra logo do problema, promove mais uma exclusão. E fico eu aqui, usurpando o lugar de fala, falando frases que eu não vivi, mas ouvi no decorrer da minha estrada. E agora uso o meu lugar de privilégio para denunciar o sacrilégio. Afinal de contas, tenho 30 anos e por isso serei ouvida. Mas a criança de 5 anos não sabe falar sério da vida. Criança às vezes mente. Ainda não tem responsabilidade, mas da onde ela tira tanta criatividade? Será que viu? Ouviu? Sentiu? Ou foi do nada? Nada. Nada vem do nada. Obrigado, Marina. Senhoras e senhores, a Marina Campanate é uma atriz, poeta, artista, pedagoga brasileira ingente. Busca nas palavras e nos afetos compreender e instigar os olhares aos lugares de poder que ocupamos. Atualmente trabalha com as comunidades de bairros sociais da Amadora, com o principal foco nas crianças. Tem encontrado na poesia uma forma de denúncia, de reflexão, vazão e a criação de uma ponte entre as margens e o centro. Cultiva uma inquietação nos espaços artísticos, procura romper com a apatia e a negligência em relação às vozes silenciosas e silenciadas que tem encontrado. Marina Campanate. Obrigado por teres aceito o convite, por estares aqui no MantraCast, e começo a emissão com uma pergunta. Aliás, com uma pergunta e começo por dizer que és uma das pessoas que mais me inspira, porque para além de ter palavras fortes, és uma das pessoas que melhor consegue transpor as palavras para a voz, para o peito, para a cabeça. E eu pergunto-te, quando é que a poesia fundiu-se com a performance, a atuação? Bom, primeiro, boa noite a todos, a todas, a todes que estão aqui. Obrigada, Gilson, pelo convite. Eu acho que a poesia, ela aconteceu um pouco sem querer na minha vida. Minha formação é como atriz, e sempre desenvolvi um trabalho em paralelo como educadora, como artista pedagoga, nesse lugar de acreditar no teatro como uma potência do encontro, né? E vim fazer um mestrado em teatro comunidade aqui em Portugal, inclusive muito nesse lugar de tentar pesquisar o impacto do teatro, das práticas artísticas em todos os tipos de contexto, mas em especial nesses contextos de vulnerabilidade. Porém, quando eu chego em Portugal, eu acabo fazendo amizade com um monte de poeta. E aí eu acho que foi um pouco de uma mistura. Eu comecei a ser contaminada ali pelos poetas, por esses encontros de poesia que acontecem aqui em Lisboa. Então, acho que já tem essa questão da oralidade, da própria atuação, e depois veio uma questão de acho que escrever para dar vazão, e enfim, acho que a vida do imigrante é muito emocionante. Então foi uma forma de sobreviver também um pouco, assim, de poder... Curiosamente, eu pensava que já no Brasil já tinhas aberto essa porta, mas a parte de declamar poesia só surgiu em Portugal, portanto. Escrever poesia surgiu em Portugal. Sim. Declamar já era uma coisa que eu gostava muito exatamente, antes. Porque tu és uma atriz, não é? Sim, sim. E já estiveste em várias peças.
Sim, Exato. Teve Mas a fusão da poesia com o teu outro ser, no caso, só veio quando chegaste a Portugal, não é? Sim, sim. Foi isso, eu acho que foi uma espécie eu me contamino muito pelo meio que eu tô. Acho que sempre fui uma pessoa das pessoas. Então, inevitavelmente, se o pessoal tá jogando bola, eu vou querer jogar bola aqui. Se o pessoal tá na poesia, de repente foi sem querer mesmo. Mas tem sido ótimo. Tem sido muito bom para entender muita coisa, eu acho. E para conseguir trazer muita coisa desses ofícios e desse dia a dia, do que eu vejo, do que acontece. E que eu fico assim pulsando para trazer para discussão, porque eu acho que precisa ser trazido, né? Sim, e trazes muito bem, tanto que és a mais recente vice-campeã do Portugal Slam. Parabéns antes de mais, mas acho que isso culmina todo o teu talento e é muito mais do que merecido. Mas falando da migração, sendo a migração algo causado por fatores económicos, sociais, culturais, ambientais, que seja, para ti, quais são os maiores desafios da imigração? Eu acho que são alguns, né? Começaria com certeza por saudade da família, saudade de uma coisa que vem de raiz, que eu não sei explicar como é que a gente acha em outro lugar. A tua casa, sim. Uma questão da identidade. Eu acho que tem um desafio que tem acontecido comigo, que é esse entendimento, acho que dos lugares de poder que a gente ocupa, que a gente passeia de uma forma tão rápida, né? Você sai de um lugar de poder aqui, plau, cai num outro registro. Eu digo no sentido, por exemplo, no Brasil eu era só uma mulher. Aqui eu sou uma mulher brasileira. E, de repente, me reconhecer como uma mulher brasileira no mundo, quais são os estigmas disso, quais são as potências disso, no que implica em todo esse acontecimento, a gente tem uma série de fatores que são muito desafiadores ali no dia a dia, né? E é isso, eu acho que a poesia tem sido um canal interessantíssimo para eu escrever sobre essas relações que vão passeando, mas são desafios desde coisas pequenas, como pedir um café. Eu estou há 3 anos em Portugal e até hoje eu acho que eu não sei pedir um café, sendo muito sincera. Mas acho que essas relações ainda... eu tenho a felicidade de ter pessoas que estão muito abertas para a diversidade e passo por algumas infelicidades. De ter pessoas que já não têm essa percepção da potência que é a gente romper com essas fronteiras todas que existem e estar de uma forma um pouco mais franca, genuína, ética com o outro, sabe? Querendo receber e oferecer, ter uma troca interessante. Eu tenho experiências lindas aqui, lindas. Sim, claro. Mesmo, de pessoas que acho que já transpassaram esse lugar, mas em outros momentos não. Sim, claro, porque muitos das dificuldades vêm de acordo com os paradigmas, agora falta-me a palavra, os estigmas, sim, exatamente, sim. Que as pessoas de cá têm em relação ao estrangeiro, no caso a brasileira. Mas, pronto, felizmente, tu todos os dias demonstras que tu és tu e não uma nacionalidade, não é? E tu és tu, tanto na tua vida pessoal como no trabalho. Tu como... Já agora, é interessante porque tu fundiste a tua profissão dando a tua profissão para uma área mais social. Atualmente trabalhas em comunidades, em bairros sociais da Amadora, no caso, não é?
sendo que o teu principal foco são as crianças. Fala-me um bocado do teu dia-a-dia e de como o teu trabalho influencia as comunidades daqui de Portugal, que também são estrangeiras, por assim dizer. Sim, sim. Bom, é isso. Eu trabalho na cooperativa, em 2 bairros sociais, no Casal do Silvio e no Zambujal. É um trabalho que eu estou como animadora sociocultural, é o nome da função. Eu acho que a função em si transpassa um pouco esse nome, por isso que para mim, eu chamo educadora. Eu acho que é uma outra denominação que eu acho que ela vai um pouco mais a fundo no que é, mas em geral, o meu dia a dia é estar na rua, estar no bairro, estar com as pessoas da comunidade, pensando ali um pouco nos afetos, em como é que as relações se estabelecem ali na comunidade e tentando trazer alguma contribuição e estando aberta sempre para uma troca, porque a gente está falando de comunidades que têm outras percepções e que vêm também de outros lugares ou que são daqui de Portugal, mas que é um grande encontro ali. Então, para mim, é nesse lugar da gente perceber, através da arte, como é que os afetos podem acontecer, talvez de uma forma mais acolhedora. Sim, ao fim e ao cabo, a finalidade que dás ao teu trabalho é reintegração. O fazer-nos ver que nós, no fundo, somos todos iguais, não é? E, aliás, para explicar um bocado do que tu fazes, eu tenho aqui uma pergunta, e a pergunta é o que é concretamente, ou o que é concretamente para ti uma artista pedagoga? E como pode essa artista, essa professora, melhorar o sistema pedagógico? Eu acho que uma artista pedagoga é alguém que leva a arte como uma ferramenta e entrega como uma possibilidade de expressão, né, para essas pessoas. Essa denominação eu aprendi no mestrado em Teatro e Comunidade, que não tem um nome específico para essa função ainda, pelo menos aqui em Portugal, não tem uma denominação específica para teatro e comunidade. Então, tem alguns estudos que passeiam por várias denominações, né? Mas eu acho que, acima de tudo, é a função em si. Eu acho que as denominações a gente pode destrinchar e ver. Eu gosto até de fazer esse exercício, de entender a palavra e ir a fundo nisso, mas eu acho que é mais a função. É entender a arte como uma ferramenta de voz, uma ferramenta que precisa ser dominada por todas as pessoas, para que se possa falar e para que a gente consiga buscar novas formas de conseguir expressar o que a gente vive, o que a gente precisa, o que a gente deseja, quais são as potências, sabe? Eu vejo muito esse lugar da arte. Eu venho de um caminho na assistência social, sempre trazendo principalmente o teatro, mas também hoje eu trabalho com outras linguagens, no sentido de buscar potência. Sim, né? São muitas vezes eu vou parar em contextos de vulnerabilidade relacional, e a minha pesquisa foi para esse lado também, né? Qual que é o impacto da arte mais aprofundado no teatro, em contextos de vulnerabilidade relacional. E eu acho que é essa ferramenta que abre a nossa percepção, a nossa sensibilidade para conseguir ver potência aonde parece que não tem. E conseguir se falar sobre as questões, para que se assuma o que está acontecendo e para que a gente consiga pensar em possibilidades. E a arte é muito poderosa, porque a gente consegue projetar, né? A gente consegue imaginar, a gente consegue num personagem passar pela experiência do que eu gostaria que fosse. De repente isso começa
a fazer parte de mim, assim. Então, eu acho que é nesse entendimento Sim, porque ao fim e ao cabo é uma abordagem diferente a um sítio, a um sítio que se calhar não tem tanta receptividade à educação, porque se falamos de bairros sociais são bairros mais degradados e consequentemente pessoas que têm menos diria vontade de aprender, de desenvolver as suas capacidades devido a ínfimas razões, mas se calhar a principal é a desigualdade social em que se vive nesses meios. E a tua abordagem é um bocado diferente e faz com que as pessoas possam educar-se e serem melhores tendo uma abordagem diferente. E pronto, focando-se nas pessoas em que tu falas, tu interages, tu fazes o teu trabalho, são as crianças. E se ser criança é ter na cabeça fantasias, nos olhos o brilho da poesia, no corpo o movimento e a música do mundo, se ser criança é ter curiosidade, fazer perguntas, investigar, se ser criança é transformar e ser transformado por meios de brincadeiras e das suas ínfimas possibilidades de criação, invenção e aprendizagens, para ti, qual é a importância da criança no mundo? Nossa, é a máxima que existe, né? Eu costumo falar sobre a importância da gente olhar de fato e ouvir com integridade as nossas crianças, né? Porque é muito bonito esse discurso de que criança é a nossa esperança, elas são o futuro da nação, elas são o dia de amanhã, sim, mas elas precisam chegar no dia de amanhã. Elas precisam chegar bem, elas precisam ter espaço para se desenvolver com plenitude, com qualidade. Elas precisam receber bons afetos para isso. E é isso, para mim é uma batalha diária, uma militância da minha existência, é a gente conseguir dar voz para as crianças como elas merecem. Então, eu concordo plenamente que criança é o futuro, mas é o agora. É o agora, o imediato. Sim, porque não se é criança para sempre, mas é um estado, se calhar, o mais fundamental do ser humano. Nós começamos por ser criança e é a partir da criança que se desenvolve o adulto. O amanhã, lá está. E é super importante ter uma criança plena, ou seja, uma criança que tem a possibilidade de ser e não ser uma criança que é-lhe rejeitado essa possibilidade, porque ao fim e ao cabo nunca mais pode ser criança depois de passar essa fase. E pronto, tenho aqui mais perguntas. Eu queria que tu falasses um bocado mais das tuas atividades com essas crianças. Como é que tu fazes para instigar essa parte deles, por assim dizer? Sim. Eu acho que tem algumas ações, né, que são feitas assim no nosso dia a dia. Eu poderia trazer alguns exemplos, mas eu tenho trabalhado muito com as crianças essa questão da criação de uma autonomia, de pensar num ser, em formar na brincadeira um ser participativo dentro da comunidade, porque cada vez mais essa comunidade se sustente por si só. E é muito nesse lugar de ressignificação da rua, desse encontro inesperado, desse movimento todo da rua. As crianças, elas ficam muito na rua, no bairro, e o nosso olhar é sempre criar com o bairro, criar um lugar imagético, uma série de imaginários na rua para alimentar esse lugar da brincadeira e de tentar trabalhar nesses afetos de uma forma que se
já que estamos na rua, vamos criar ambientes mais protegidos para aqui estar, né? Sim, eu me lembro que partilhaste um vídeo teu, na altura era uma comunidade cigana, se não estou em erro, em que juntavas a música, não é? Fazendo com que eles se sentissem mais integrados num algo que já estão habituados a fazer. Sim. Eu acho isso importantíssimo, dar valor ao que eles já têm, não é? A música é um dos caminhos, assim, que tem funcionado muito, né, nesse trabalho. Já logo de cara, eu encontrei uma série de crianças que já cantam. E a música cigana tem uma potência e uma beleza e uma ancestralidade muito, muito forte, né? Então, essas rodas de música é uma coisa que a gente tenta fazer no bairro com frequência. Uma vez eu vi uma frase que diz que um espaço que não é ocupado por um fazer artístico, por um fazer cultural, a violência vira espetáculo. E para mim, a música ela é muito simbólica nesse aspecto. Parece que toda vez que a gente está numa roda de música, o ambiente fica mais protegido, assim. A gente já teve uma experiência, inclusive, no bairro, de que uma briga estava para acontecer e quando a pessoa, sabe, ela já veio um pouco decidida a resolver as coisas numa intensidade um pouco maior, e quando ela viu que tinha uma roda de música, ela parou e falou: desculpa, olha, eu vou brigar para lá. Continuem, por favor. E eu acho que tem muitos momentos, assim, tanto a música, a poesia também eu tento utilizá-la nesse lugar de ressignificar vivências, de trocar, de dar sentido um pouco para todas as coisas que acontecem, assim. E é isso, a gente teve algumas experiências com a música, por exemplo, levar as crianças no concerto do Nininho Vaz Maia, que para mim foi um dia muito importante de representatividade mesmo, delas saírem do bairro e ver um cantor da mesma etnia ocupando um espaço como o Coliseu, e ocupando lindamente o show. O concerto do Nininho Vaz Maia foi, assim, um sucesso, e ele tem sido um artista que está mostrando aqui a potência dessa comunidade que está aqui, e está aqui conosco, está todo mundo junto aqui, né? Então, quando a gente fala, inclusive, essa questão de integração, eu acho que... Sim, é essencial a valorização. Se queremos integrar, temos que dar valor às pessoas que estão, sim, de certa forma, a parte da sociedade. Sim, e eu acho que romper um pouco com esse pensamento de que não há um desejo de integração. Eu vejo que existe uma série de estigmas que a gente precisa quebrar com urgência. Eu estou diariamente nesses bairros, convivendo com pessoas que, assim como eu, como você, e acho que todo mundo que está ouvindo aqui, querem uma vida digna. E pronto. Entende? Existe, às vezes, um pensamento de que não querem aprender, não têm interesse nisso, não querem se integrar. E isso não é uma questão de uma comunidade, né? Isso é uma questão de cada pessoa. Eu convivo todos os dias com pessoas que dão ali a luta, o sangue para ter uma vida melhor e querem se integrar, sim. Mas também é muito difícil, às vezes, sair do bairro e tomar todo dia, na cabeça com a mesma perpetuação de coisas que vem há anos, porque a gente ainda não abriu a escuta como deveria. Então, essa é uma das minhas provocações, inclusive acho que na poesia, quando eu quero
falar desses lugares de opressão, eu acho que são perpetuações que a gente vai se permitindo deixar ainda acontecer. Quando a ideia é, vamos parar, vamos ouvir, vamos reconhecer o que é que está acontecendo aqui, o que é que eu aprendi sobre o outro, sentar com o outro, sabe? O que é que eu aprendi sobre o outro, sentar com o outro. E aí, como é que eu desconstruo isso para eu estar com o outro, de verdade, assim, junto mesmo, ouvindo ali o que é, sobre o que é, né? Sim, e acho um trabalho importantíssimo e que de certa forma quebra barreiras, porque melhor do que aceitar alguém é percebê-la, o porquê que essa pessoa é assim. E o teu trabalho possibilita-te estar com o dedo na ferida ao conviver diariamente com essas pessoas, a saber as suas histórias e etc. E falando na forma como quero, se me deres permissão, declamar aqui um poema teu, e a seguir faço uma pergunta. Este poema chama-se... Eu escolhi este poema porque acho lindo, antes de mais, e tem uma mensagem bastante forte, e o poema chama-se Oração para mim mesma. Voltar para o centro, lembrar de ser leveza, olhar para dentro e lembrar. Não gastar tempo com um encontro que não acrescenta, que passe, que vá ao que não prestar. Reiniciar. O ponto zero que aprendi a ser. O barulho sai da cabeça, eu deixei você ir. Que passe, se encaixe onde lhe pertence. Voltar para o centro, lembrar de ser leveza, não ter medo do mundo. Voltar para o centro e lembrar de ser leveza. O que não me pertence pode ir, que vá. Amar o que tem que ser amado. Não amar dor, jogar o mar nela, lavar a dor, lavar a alma, limpar. Saudade sempre vai ficar. Consciência vem com calma, mas vem com calma e vem para libertar. Liberdade para ser, não para doer. Voltar para o centro e lembrar de ser leveza. Dor, por favor. Vir riso contido, que se transforma em gargalhada escandalosa, deboche, porque preciso, seja com vinho ou prosa. Pôr os pés no chão, bater a dor no tambor, voltar para o centro e lembrar de ser leveza. Ouvir o barulho do afeto bom, seja em qualquer tom, absorver o que alimenta, só alimenta para mudar, movimentar. Dor, eu te abraço, mas te uso para criar, escutar, amar. O amor é bom no seu tom e todo mundo quer, mas quem não puder se vira, fica com o que é teu. Voltar para o centro e lembrar de ser leveza. Se não me pertence, eu deixo ir. Voltar para o centro e lembrar de ser leveza. Lembrar de amar a lua, o céu, o mar. Amar o mar, amar a maré cheia e deixar vazar. Voltar para o centro e ser leveza, perdoar. Eu perdoo, mas volto para o centro e encontro a minha leveza. Um lindo poema teu.
e que pergunta a seguir, de certa forma haverão muitas formas de inspiração, mas para ti a inspiração é algo que se cria. Aliás, como é que é a pergunta? A inspiração é uma palavra-chave ou um sentimento? Eu acho que um sentimento. Eu iria por aí. A inspiração, a criação não é algo que tenha um método? Não, acho que tem alguns métodos, mas eu acho que o motor ali, a inspiração, o que gera a coisa, pelo menos para mim, passa muito pelos afetos. Eu acho que é como eu sinto, como bate, como atravessa. Sim, obrigado. Deixa-me só ver aqui mais uma pergunta. E pegando no facto de seres atriz, de teres formação em atuação, em performance, em ser atriz, pergunto-te como é que a ficção melhorou ou mudou a tua realidade? Eu acho que o encontro teatral mudou a minha realidade. A ficção, ela vem de uma forma que é passar por histórias, passar por personagens que talvez não existam de verdade. Passar por essa experiência me abre a referência e a possibilidade, me faz experimentar uma outra realidade, uma outra pessoa, ser um outro alguém. E aí, de repente, ver isso se encaixando no meu corpo, ou no corpo dos alunos que eu já tive, que eu dou aula, das dinâmicas de teatro, a gente, a partir do momento que passa, né, pelo nosso corpo, de repente vê como uma possibilidade de ser aquilo. Então, se aquilo me interessa, é uma questão de eu escolher aquilo, faz sentido, olha, isso transforma. Mas eu acho que mais do que a ficção foi o encontro teatral. O teatro, para mim, ele foi muito significativo, porque eu era uma criança bem agitada mesmo. Eu era bem assim... eu tinha muita energia, muita criatividade, estudando em escola de pedagogia tradicional, que eu ainda... tenho alguns questionamentos, ainda não, tenho muitos questionamentos em relação à pedagogia tradicional, essa forma ainda do tempo da minha avó da gente passar os ensinamentos. É generalizada, não é direcionada à pessoa, ao indivíduo. Só que, pronto, foi uma situação que eu era bem agitada numa escola que eu acho que não tinha mesmo espaço para desenvolver um artista ou um atleta. Então, eu era jogadora de futebol e artista. Eu ficava passeando entre esses lugares. E aí, uma aula de artes por semana e uma aula de educação física por semana. Essas estava tudo certo. O resto era meio agitado, assim. E quando eu fui parar no teatro, que também foi sem querer, eu vi que a energia criativa começou a ser direcionada. E aí, eu fiquei tranquilona no resto de toda a vida, assim. Foi mesmo de um lugar que aquele encontro, aquele acolhimento, aquele lugar da gente criar história, contar a nossa história, mas subverter a nossa história, ou contar a história de uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo, mas contar junto, sabe, num encontro, num acontecimento que a gente precisa um do outro, como uma engrenagem ali, aquilo me fez um outro sentido, assim, mesmo. Sim. Então dirias que, aliás, não dirias, mas uma pergunta é, a ficção melhorou a realidade porque pôde tirar a realidade da caixa onde ela está e redefinir-lhe, dar novos significados e novas maneiras de as ver. Sim, e eu acho, sabe, Gilson, que teve uma questão do descobrir potência aonde não tem potência. Então, eu era uma criança bagunceira, eu fazia bagunça. E aí chegou uma professora de teatro e virou para mim e falou assim: querida,
usa essa bagunça toda que você tem para fazer esse personagem aqui. E me deu um personagem que era super estereotipado, assim, pra fazer uma mulher que dava bengalada nos outros, não sei o que. Aquilo pra mim foi divertidíssimo. E eu falei, eu tive a experiência de, tipo assim, tudo que sempre falaram que não era bom, passou a ser bom, foi bom. Serviu pra alguma coisa. Então eu senti que, nossa, isso é bom, tem potência aqui. Eu acho que a arte, a ficção, a poesia, a música tem esse lugar de encontrar potência, sabe? O que alimenta ali. Sim. Né? E por favor, Marina, agora pedia-te para declamares um poema teu. Boa. Então eu vou declamar. Essa semana foi Dia da Criança, né? Lá no Brasil a gente comemora o Dia da Criança no dia 12 de outubro. E eu vejo também. Eu gosto que seja um dia de muita brincadeira, de muita alegria, de celebrar mesmo a criança, mas também vejo como um dia de luta, para que a gente também consiga subverter toda e qualquer situação de criança que não está tendo seus direitos garantidos, sua plenitude no seu desenvolvimento. Então eu introduzo essa poesia dizendo que enquanto tiver criança violada, a palavra de ordem é rebeldia. Cantem, meus meninos, cantem e batam as vossas palmas, e só mantenham a calma, se for para ouvirem a vossa dor, se for para verem como vocês transformam lixo em arte, como essa brincadeira movimenta espaço por toda parte, e deixem vazar deliberadamente esse brilho dos vossos olhos de criança, mas saiba que a tua esperança vai incomodar a quem tem sede de poder, habilidade de discurso e dá show de incoerência. Diz que quer tua liberdade e viola tua inocência. Gritem as meninas, sem peso na consciência, sem medo de incomodar esse povo que vai deixando a louça suja porque sabe que sempre tem alguém que vai lavar. O vento tem cheiro de mágoa. E a rua virou um grande condomínio da carência, mas a nota que sai das vossas bocas tem melodia de potência. Chama a criança de menor, é a mais pura. Quando acompanha a tua cadência, por isso cantem, dancem, gritem e batam as vossas palmas. E só mantenham a calma para receber todo amor e afeto, para quem escuta teu papo reto e para quem sabe preservar o teu direito de brincar. Cantem, 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 cantem. Obrigado. E sim, subscrevo. Em jeito de remate, isto correu bem mais rápido do que eu pensava. Mas tenho uma última pergunta para os meus convidados e é uma espécie de viagem. 0 minutos. No caso, se calhar não vou ter tempo para fazer esta pergunta, mas perguntava-te a ti, Marina, nos teus projetos, onde é que nós podemos te ver? Tens algum projeto artístico? Tens algum evento em que tu vais nas proximidades? Olha, próximo evento que eu vou é Cachupa Poética, na Senhora do Senhor. A não ser os eventos que eu vou estar. Okay. Então, é um bom começo, acredito. E obrigada, Gilson. Obrigado eu por teres aceito o convite. Obrigado à Rádio Movimento por nos dar esse espaço de valorização da cultura e de pessoas que são pela vida, são pelas pessoas, são pela poesia, enfim. Não esperem pela próxima emissão, será daqui a 15 dias, no dia 28 de novembro. Obrigado mais uma vez, Marina, e obrigado. Eu que agradeço e boa noite a todos, todas e todes. Boa noite.
culinária, programas de rádio, escolhas poéticas, lançamento de curta-metragem e peças de videoarte. Uma festa em torno da poesia de Fernando Pessoa, com o apoio da Rádio Movimento, a web rádio oficial. O arranque da Festa dos Anos de Álvaro de Campos dá-se sábado, dia 15 de outubro, às 4 da tarde, no átrio da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, com o espetáculo Quem é Álvaro de Campos, por Vítor Correia e a Banda Musical de Tavira, uma organização, a armação do artista e a Banda Musical de Tavira. Já no domingo, 16 de outubro, quando forem 6 da tarde, na Igreja da Misericórdia, o espetáculo Que Noite Serena junta Dulce Pontes e Maria João, acompanhadas por João Farinha nos teclados e Daniel Casares na guitarra. Elas vão interpretar temas compostos para poemas de Fernando Pessoa, por compositores portugueses e brasileiros, e outros temas de poetas, da escolha das cantoras, uma organização da Partilha Alternativa. As exposições da festa inauguram também sábado 15 de outubro, a primeira na Casa Álvaro de Campos, O Relógio da Alma, fotografias de Ana Carvalho sobre citações do livro do Desassossego, escolhidas pelo tradutor Harry Lemons. No Museu Casa Fotografia Andrade, abre Tavira Onde Fui Novo, a vila da minha infância. E na Artesis Galeria, a coletiva Desassossego, por artistas do Sotavento Algarvio. Já na Galeria Tavira de Artes, Fonseca Martins revê Pessoa no ano de 2022 e no domingo 16 de outubro, no claustro da Pousada do Convento da Graça, inaugura a individual de João Garcia Miguel. Vamos lá para a frente. Não falta nesta edição de 2022 a poesia espalhada. Há versos a giz a partir de 15 de outubro, são as escolhas poéticas de estabelecimentos comerciais de Tavira e também por toda a Tavira, doçaria pessoana, na iniciativa Doce Pessoa. Acompanhe as notícias e o programa da Festa de Álvaro de Campos, em permanência, no sítio festadosanosdealvarodecampos.com, com o apoio da Rádio Movimento, a web rádio oficial do evento. Festa de aniversário de Álvaro de Campos. De 15 de outubro a 30 de novembro. Música, dança, teatro, fotografia, artes plásticas, culinária, programas de rádio, escolhas poéticas, lançamento de curta-metragem e peças de videoarte. Uma festa em torno da poesia de Fernando Pessoa, com o apoio da Rádio Movimento, a web rádio oficial do evento. Na agenda de espetáculos começamos esta quarta-feira, 19 de outubro, às 10 da noite no Ofélia Cocktail.